Ok. Certo. E então vamos agora começar. É um grande prazer termos a Julia Stripoli no nosso seminário, que nos irá falar hoje sobre a Revolução Portuguesa e o Ano Internacional da Mulher e especificamente a delegação portuguesa à Cidade do México. A Júlia é uma investigadora do IHSC desde 2019, está ligada ao Grupo Cultura, Identidade e Política, ao Gender Lab e à Oficina de História e Imagens no Instituto. Integra também uma série de projetos internacionais sobre feminismo, socialismo e pós-socialismo, e isto, obviamente, está muito ligado ao que ela nos irá falar hoje. Portanto, Júlia, muito obrigado. Passo-te a palavra. Obrigada, Pedro, pela apresentação e obrigada ao Luís, a Rita e ao Ricardo pela organização deste seminário permanente. Eu dei um título a esta apresentação, que é Entre o Verão Quente e o Ano Internacional da Mulher, a delegação de Portugal à Cidade de México, junho-julho 75, porque o evento refere-se a junho-julho 75 e o primeiro encontro do Ano Internacional da Mulher, que decorreu no México em junho-julho 75. Mas quero dar mais elementos de contexto, quero falar de muitos temas e por isso vou partilhar o ecrã. Vou partilhar aqui o ecrã, desculpem. Sim. Então. E vou proceder a uma descrição por slide. Neste primeiro slide eu pus algumas imagens, tem todas a ver com a dimensão global da Revolução Portuguesa e tem todas a ver com o Ano Internacional da Mulher. Mas nem todas referem-se em específico ao ano 1975, que foi o ano do encontro da Cidade de México, e nem todas aos anos da Revolução Portuguesa, 74 e 75, mas, de certa maneira, têm todos a ver com a apresentação que vou fazer e com a história que vou contar. Por isso, podemos olhar para essas imagens. Uma é a imagem que a comissão organizadora deste seminário escolheu como banner do seminário. As outras estão todas relacionadas com o tema que quero abordar. E pus uma série de imagens variadas, que são diferentes entre elas, para dar uma ideia da circulação de pessoas e ideias no contexto da Revolução Portuguesa, que me parece um marco fundamental do período revolucionário, no sentido, o primeiro ponto que quero deixar claro é que, no meu entendimento, o atravessamento das fronteiras, seja físico, seja teórico-político, durante o período revolucionário e já durante o Estado Novo, é um prisma privilegiado para entendermos o caráter revolucionário das mobilizações contra o regime. Então, o primeiro ponto é o atravessamento das fronteiras como ruptura revolucionária no período revolucionário, mas também como ruptura revolucionária tentativas de rupturas revolucionárias durante os anos da ditadura. O Ano Internacional da Mulher foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas depois de uma solicitação pela Comissão sobre o Estatuto das Mulheres. Esta comissão, que já fazia parte da Organização das Nações Unidas, fez uma solicitação interna e em 75 foi inaugurada a Década Internacional da Mulher. O evento, que decorre entre junho e julho de 75 e que se desenvolveu em Cidade de México, foi o primeiro
mas outras conferências seguiram. Em Copenhague, em 1980, em Nairobi, em 1985. A Conferência de Nairobi foi aquela que encerrou a década internacional da mulher. Uma delegação das mulheres portuguesas esteve presente em Cidade de México e foi um evento que projetou a Revolução Portuguesa fora das fronteiras europeias, mas também projetou as mulheres portuguesas e a condição das mulheres portuguesas ao nível internacional. O acontecimento de 1975 foi profundamente analisado nas suas múltiplas dimensões por Jocelyn Olcott e tornou-se um evento periodizante, seja da história das mulheres, seja da história dos feminismos e dos estudos de gênero. Agora, nós podemos analisar a relevância do encontro das mulheres em Cidade de México em termos institucionais, políticos, sociais, e podemos também estudar a participação de grupos e indivíduos no evento. E como Jocelyn Olcott demonstrou, ela salientou como foram os encontros, as amizades, um vocabulário partilhado e as redes que as mulheres criaram, que foram um marco mais relevante daquele evento. Por isso pensei que podia ser relevante trazer a discussão como parte da escala global da Revolução Portuguesa, as redes que as mulheres portuguesas criaram durante o encontro de Cidade de México. Mas também as redes que criaram não significa só abordar as redes que as mulheres portuguesas criaram durante os dias do evento, mas significa também, no meu entendimento, perceber quais eram as redes políticas nas quais as mulheres portuguesas estavam envolvidas antes da ruptura revolucionária de 74 e 75. Por isso, os temas da apresentação é a ligação entre mulheres e revolução, é o evento, a Conferência de Cidade de México, mas é também uma discussão sobre os termos nacional, global, internacional, transnacional, internacional e transnacional. O título deste seminário é Histórias Globais da Revolução de 74 e 75 e acho oportuno referir brevemente uma literatura referida às qualificações de internacional, global e transnacional, pelo menos no âmbito da história das mulheres e dos feminismos, porque fazem agora em 2021 encontramos habitualmente o termo história global dos feminismos, história transnacional dos feminismos, mas esses termos também têm uma história, têm um estado da arte. Gostava então de dar só algumas referências também para dar pistas para o debate sobre o nosso entendimento da projeção internacional, o transnacional, o global da Revolução Portuguesa. Então, já nos anos 70, no começo dos anos 70, o termo internacional questionava a história das mulheres e a história dos feminismos. Por exemplo, já em 71, Juliet Mitchell, no seu trabalho pioneiro sobre as diferenças entre a reivindicação de uma perspectiva socialista ou a perspectiva do feminismo radical, e tentando superar esta dicotomia entre socialismo radical, entre perspectiva socialista e feminismo radical, Mitchell apontou no internacional, pelo menos como horizonte político, se não como factual, como o traço distintivo dos movimentos das mulheres ocidentais. Então, ele analisou diferentes movimentos de mulheres ocidentais e encontrou que o marco em comum que esses movimentos tinham
era o horizonte político internacional, o fato de esses movimentos se pensarem como internacionais e internacionalistas. Por seu lado, o uso do global refere-se frequentemente a abordagens que, em décadas posteriores, começaram a olhar para o ativismo feminino, seja para além das fronteiras nacionais, seja para a variedade do ativismo feminino e das relações entre mulheres, num sentido que a variedade e o alargamento das categorias analíticas de investigação também entra em jogo. E são os trabalhos que caracterizaram o começo dos anos 2000, estou a pensar em Francisca Dehaene, em Celia Donert, também então, que apontaram não só para a circulação das mulheres, a circulação das ideias feministas, mas também sobre as categorias analíticas e a variedade dos movimentos de mulheres e os feminismos. Sempre o global foi utilizado para, o termo global foi especificamente utilizado para, com referência às redes de solidariedade, às preocupações socialistas e às perspectivas feministas interseccionais. É o caso do trabalho da Kristen Godsen, Second Sex, Second World, Second Sex, que é de 2019. Então, houve sim uma específica, um campo de literatura que relacionou especificamente global com redes socialistas, com solidariedade internacionalista e com perspectivas feministas interseccionais. E, finalmente, a viragem transnacional influenciou a história das mulheres, a história do gênero, a história dos feminismos, e o termo transnacional tem sido utilizado para se referir tanto ao movimento através das fronteiras nacionais, como a conceptualização do ativismo feminino num quadro discursivo. E isso já, por exemplo, já em 2005, então no começo dos anos 2000, um ensaio de Manisha Desai conceptualizava as diferenças e a variedade dos conceitos dentro do uso do termo transnacional. E aponto para essas diferenças para não pensarmos numa utilização dos termos progressiva e linear, como se antes houvesse internacional, depois global e depois transnacional. Quero também apontar para a autora Chandra Talpade Mohanty, que propôs modelar, que, digamos, refere-se, define-se como feminista pós-colonial e que propôs modelar a escala transnacional na crítica anticapitalista, nos projetos de descolonização do conhecimento e na agenda feminista. Então, dependendo das autoras e dos autores, o global e transnacional, o internacional, tem uma ligação específica a algumas preocupações políticas e de produção do conhecimento, que podem ser o anticapitalismo, a descolonização do conhecimento, pontos específicos da agenda feminista. Por isso é interessante, acho eu, debatermos sobre o significado que damos ao termo de global. E no fim desta apresentação gostava de partilhar convosco se e como podemos chamar a história da delegação portuguesa Cidade de México como internacional, ou global, ou transnacional. Puse na slide número 13 esta imagem, que é uma imagem que vem do Arquivo Municipal Fotográfico de Lisboa, e representa a estátua alegórica que era situada no Jardim da Rua da Imprensa, uma escultura em mármore do escultor Leopoldo de Almeida, inaugurada
em janeiro de 48. Claro que estamos a ver as mulheres portuguesas graças a Salazar, e o objetivo desta apresentação, dos estudos sobre a história das mulheres, sobre a história do gênero, dos feminismos, no meu entendimento, tem como objetivo historiográfico, como objetivo cívico, criar outra narrativa que é uma narrativa onde as mulheres são protagonistas e as mulheres protagonistas não são as mulheres portuguesas gratas a Salazar. Para contar esta outra história, pus algumas imagens, são excertos de vídeos, alguns, pelo menos acho que já ouvimos e já o discutimos no decorrer da apresentação sobre feminismo por Isabel Freire, aqui no contexto do seminário, mas passava a vê-los brevemente em sequência, um depois do outro, e para depois dizer duas palavras sobre os quatro. Maria Eulália César Silva tem 17 anos e mora na barraca, chove tudo, mora sozinha, não tem ninguém. Maria Luísa Camelo Madruga tem 5 filhos, todos com grande necessidade. Estamos quase a dormir todos juntos na cama, pai, filhos, não se distinguiram. O homem querer fazer as suas necessidades, esconder-se de um filho. Uma mulher querer fazer as suas necessidades, esconder-se de um filho. Acho que isso já é muito dizer. A vida, claro, cada vez mais cara, nós sempre demos, quem ganhava 20, 30, 40 contos, comprar um litro de azeite ao preço que eu comprava. Comprar um litro de óleo ao preço que eu comprava. Comprar um quilo de bacalhau ao preço que eu comprava. Com um ponto, 600 de reforma. Com 5 filhos. 2 meninas a trabalharem, mas para elas ganham. Tenho uma menina que é doente, eu tenho um rico, fez a operação. Precisava que a ajudasse, mas não tenho filhos. Vivo nas barracas e a família dorme todo uma com a outra. E se isto vai melhorar, precisamos de uma casinha melhor, com casas de banho, vida. Vai. O quê? Tudo melhor. Tudo melhor. O que é que você acha da situação do povo em Portugal? Alegre. O que é que você acha da guerra? Paz. Nós podíamos ter essa... É que eu penso a guerra do ultramar, pois tem que estar em interesse as forças africanas. Sou contra a guerra colonial, desde sempre. Sou contra a guerra colonial. Eu sinto-me extremamente emocionada. Tenho quase vontade de chorar nesse tal dia. Não quero chorar. Você, o que acha da guerra no ultramar, você? Bom, eu acho que a guerra deve acabar, mas nós agora, nesta nossa situação, é verdade que a senhora venha aqui, eu acho que nós, nesta nossa situação atual, nós temos que ajudar imenso, pois o novo governo que virá terá de fazer imensas reformas e isso demora um bocadinho de tempo. Espero que não demore muito e que tudo acabe depressa. Você, o que é que acha? Centralidade e que é bom aproveitar o... O que é o movimento democrático de mulheres? É um movimento da licitação, da discussão que eu batei aqui. Qual é a situação da mulher em Portugal? Até agora é depressão. Esquece agora essa liberdade. Não, mas não é isso. É depressão, mas é além da mulher, é discriminação. A todos os níveis. A todos os níveis. Tratamento humano, socioeconómico, de emprego, de promoção, de salário, tudo e mais outra. Em Portugal? Existe isso. O que é que você está falando do aborto? O aborto, pois, acho que é legalizado. Bem, antes de passarmos para o próximo vídeo, estes são excertos do filme As Armas e o Povo, que retratam
as manifestações entre o 25 de abril e o 1º de maio, eu recortei os dois excertos que me parecem significativos de uma representação das mulheres de reivindicações, no sentido, no primeiro vimos as mulheres a reivindicarem condições de vida, do alojamento, condições básicas de vida, ou seja, relacionado com o problema do alojamento, e no segundo as mulheres que se pronunciam contra a guerra colonial. Como entrevistador, o diretor Glauber Rocha, que pergunta ao segundo grupo das mulheres entrevistadas o que é o MDM, o que é o Movimento Democrático das Mulheres, e depois faz outras perguntas. Existe o aborto em Portugal, no sentido irei falar mais sobre o Movimento Democrático das Mulheres, que tinha surgido em 68, 69, no contexto da oposição democrática em ocasião também das eleições de 69. Parece-me que nesse sentido seja importante a pergunta posta pelo Glauber Rocha, no sentido que como o reconhecimento da existência do movimento de mulheres. Perguntar a um grupo de mulheres na rua o que é o movimento democrático das mulheres, já o fato de pôr a pergunta parece-me um sinal de interesse, de reconhecimento da existência do movimento político de mulheres em Portugal. O terceiro vídeo é este. Uma primeira pergunta. Foi a primeira vez que uma delegação do Movimento Democrático de Mulheres se fez representar internacionalmente? Foi a primeira vez que se fez representar internacionalmente? Livremente, legalmente, sim. Qual foi o acolhimento a nível internacional desta delegação? Foi um acolhimento verdadeiramente emocionante, uma coisa que ultrapassou tudo quanto nós poderíamos imaginar. A falar era Maria Luísa Costa Dias, que foi a delegada do MDM no congresso da delegação portuguesa a Varsóvia, no congresso de Varsóvia da Federação Democrática Internacional da Mulher, e foi o primeiro encontro internacional no qual as mulheres portuguesas participar em condições de liberdade depois da ditadura. A Federação nasceu em novembro de 45 em Paris, tinha 4 objetivos: o antifascismo, a paz duradoura, os direitos das mulheres e as melhores condições para as crianças. Por que eu escolhi este vídeo? Porque faz parte do ponto que quis sublinhar na introdução, ou seja, o atravessamento das fronteiras como elemento de ruptura revolucionária. As mulheres, sim, foram à Cidade de México no verão de 75, que era o verão quente, mas antes, logo depois da Revolução, em maio de 74, um grupo de mulheres lideradas por Maria Luísa Costa Dias foi ao Congresso de Varsóvia da Federação Democrática Internacional das Mulheres. Tudo isso parece-me dar o sentido da escala internacional e global e transnacional que as mulheres foram construindo. O fato de uma delegação portuguesa tiver representado Portugal no México em 75, e o fato de a Costa Dias ter chefiado a delegação do Movimento Democrático das Mulheres Portuguesas em Varsóvia em 74,
vem também no contexto de uma preparação, de uma genealogia, do movimento de mulheres, de uma ação política das mulheres portuguesas durante a ditadura, no sentido que esta ruptura revolucionária e o atravessamento das fronteiras também tem uma história no contexto da oposição antifascista ao Estado Novo. O quarto vídeo, desculpa. O quarto vídeo é este, que não tem áudio. Queria pôr um fotograma, mas vou pôr assim. Este era o tal, as imagens do tema da qual já falou Isabel Freire durante a apresentação sobre feminismo em Portugal no contexto deste seminário, e foi janeiro de 75, foi no Parque Eduardo VII, quando esta manifestação, performance de mulheres ligadas ao MLM, o Movimento de Libertação da Mulher, foi boicotada por uma massa de homens. O movimento tinha organizado uma performance, vimos neste vídeo 3 mulheres que representavam respectivamente a noiva, a dona de casa e a vamp. Organizaram esta forma política e teatral para pôr em causa a estereotipização das mulheres portuguesas, e foi a sabotagem desta manifestação performance é importante no meu entendimento, porque depois irei desenvolver mais, mas, por exemplo, em Cidade de México, a delegação portuguesa não fez referência à existência de um feminismo em Portugal. E isso, no meu entendimento, tem a ver também com a sabotagem, o boicote a este género de feminismo que estava a nascer em Portugal durante já nos últimos anos do Estado Novo e depois durante a Revolução. Como disse que o projeto é contextualizar e oferecer também uma reflexão sobre várias imagens de mulheres em luta, decidi trazer também imagens de mulheres em luta. Podia ter escolhido vários contextos da Revolução, mas escolhi por oportunidades das fontes visuais 2 casos. É o caso da ocupação e da autogestão da fábrica Sogantal em junho de 74,
Essas fotografias são print screen de documentários que existem no site da RTP, nos arquivos históricos, nos arquivos da RTP. São documentários muito bons, mas não quis pôr o link para evitarmos problemas de reprodução e publicação no YouTube. As operárias da Sogantal, uma fábrica nos arredores de Montijo, ocuparam e geriram a fábrica, onde confeccionavam fatos de treinos desportivos. E aqui é muito interessante outro aspecto do Global, no sentido, por volta do minuto 7 deste documentário, que se chama o Caso Sogantal. Por volta do minuto 7 e meio, é explicado que a matéria-prima vinha de França, e depois os fatos confeccionados eram fatos de treino. Estas operárias eram costureiras de fatos de treino, e os fatos voltavam para a França para serem vendidos em França. Então, a matéria-prima vinha de França, as operárias portuguesas cozinham os fatos e depois voltavam à França. E é outro aspecto do Global, nesse sentido, é um entendimento de uma economia, de um comércio internacional, do aproveitamento, da exploração da força de trabalho mais barata. E quis pôr essas imagens porque dá o contexto de possíveis representações de mulheres. Nesse documentário há entrevistas também sobre as condições de vida, os hábitos diários, os salários das mulheres. Nesta fábrica eram cerca de 40 operárias, todas entre os 14 e os 24 anos. E também para representar o que estava a acontecer em 74, 70, 75. Houve vários aspectos do ativismo das mulheres. Então, já foi mencionado o Movimento Democrático das Mulheres, o Congresso de Varsóvia. Vimos as mulheres na rua logo depois da Revolução, entrevistadas por Glauber Rocha. Vimos o boicote à manifestação feminista, este é de 75, no sentido, havia, no contexto revolucionário, no contexto da Revolução Portuguesa, houve várias ações políticas e há várias possíveis representações de mulheres envolvidas no processo revolucionário. Outro exemplo que escolhi é este. Também são fotogramas excertos de um documentário que se chama bem, é o caso da Applied Magnetics. São as operárias. Nesse documentário tem as caras muito menos felizes. É um outro momento, é outra fábrica e também é outro momento de reivindicação coletiva, porque o documentário foi feito em setembro de 74, quando operárias, e neste caso operários também, porque aqui não eram só mulheres, eram homens e mulheres, mas os operários e as operárias entraram em agitação, em luta contra os patrões da empresa de componentes elétricos e contra os despedimentos que depois acabaram por ocorrer na fábrica da Applied Magnetics em Sacavém. Os dois documentários passaram na mesma série, que se chama na série Nome Mulher, e são visionáveis no site da RTP.
Cidade de México, chegamos finalmente ao evento de Cidade de México de julho 75. Eu pus três expressões aqui, no lado esquerdo ou direito, dependendo de como vem o ecrã, que são o Congresso e Tribuna, o discurso da Comissão, a memória da década. Então, Congresso e Tribuna porque o evento que inaugurou a década internacional da mulher era composto por Congresso e Tribuna, no sentido que o Congresso hospedava as delegações oficiais dos governos e a Tribuna hospedava as associações e organizações não governamentais. E, não por acaso, os dois, o Congresso e a Tribuna estavam longe na cidade, não estavam no mesmo pavilhão na cidade. Na primeira, no Congresso participaram cerca de 1.000 delegados, enquanto na segunda, das associações não governamentais, participaram cerca de 4.000 mulheres. O discurso da comissão, depois passo já a explicar as imagens que pus. A Regina Tavares foi a delegada representante portuguesa, foi ela que chefiou a delegação portuguesa, e nesta imagem, que é a primeira do lado esquerdo, é extraída de um vídeo gravado em 2015 na Biblioteca da Assembleia da República, quando ele, junto com Dulce Rebelo, representante do MDM, lembraram o ano 1975. Então, temos a história do evento de 1975 no México, temos depois a memória da década. Parte desta memória pode ser visionada, pode ser ouvida em dois discursos internacionais feitos em ocasião em 2015 das celebrações do Ano Internacional da Mulher na Biblioteca da Assembleia da República, e há outras possíveis memórias de pessoas que não estiveram lá, não estiveram presentes em 75, mas que sim têm memórias da década no seu conjunto, não do evento México 1975, mas sim da década da década internacional da mulher. E são duas pessoas que eu entrevistei, são Regina Marques e Lúcia Muniz. Regina Marques é líder do MDM, do Movimento Democrático das Mulheres, e a Lúcia Muniz da PADEM, a Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana. Mas passo a falar antes do evento e depois da memória da década, tal como foi lembrada por Regina Tavares e por Dulce Rebelo em 2015, e depois por Regina Marques e Lúcia Muniz em 2020 em conversas comigo. As fontes sobre o encontro, o discurso que a delegação portuguesa fez em Cidade de México em 75 são preservadas no arquivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero, que é um organismo de Estado, faz parte da administração pública, tutelado pelo Gabinete do Secretário do Estado para a Igualdade. No âmbito da presidência do Conselho dos Ministros. Esta comissão foi institucionalizada
em 77 como o nome do Comissão para a Condição Feminina, mas já tinha nascido alguns anos antes. Nesta comissão teve um papel prominente Maria de Lourdes Pintasilgo, uma mulher que nos últimos anos da ditadura do Estado Novo se encarregou de trabalhar sobre a condição feminina. Depois Pintasilgo entrou no primeiro e no segundo governos provisórios durante o PREC, após a Revolução dos Cravos, e foi a primeira ministra de Portugal durante alguns meses entre 79 e 80. Ela teve uma grande projeção internacional, tendo trabalhado para a ONU, Unesco, para muitos institutos e fundações. Então era ela responsável pelo Ano Internacional da Mulher. Convidou a Regina Tavares para entregar a comissão e acabou por ser ela representar Portugal em 75, porque estávamos no verão quente de 75, Maria Lourdes Pintasilgo desistiu e foi a Regina Tavares que representou a delegação portuguesa. Há algo curioso, arquivisticamente relevante, digamos, que foi a partir do encontro da Cidade de México, foi através a necessidade de guardar os documentos do encontro do Ano Internacional da Mulher, que a Comissão para a Condição Feminina criou um núcleo do Centro de Documentação que ainda existe. O Centro de Documentação, que antigamente era da Comissão para a Condição Feminina, que agora é da Comissão para a Igualdade de Gênero. Algo também interessante pela pesquisa de arquivo, e também no sentido mais abrangente e político, foi que a proposta inicial redigida por Maria de Lourdes Pintasilgo enviado ao Ministro dos Assuntos Sociais com os nomes que tinham que entregar, que deviam entregar como os nomes que iam compor a delegação portuguesa, esta lista compreendia também o nome de Maria Teresa Horta, uma das três Marias, mas não existe depois nos documentos por mim consultados no arquivo da Comissão para a Igualdade de Gênero, registros sobre a sua participação efetiva na delegação portuguesa. Então, a Regina Tavares, o discurso, se analisarmos o discurso da delegação portuguesa, ela começou por referir a mudança profunda nos aspectos políticos e sociais devido à Revolução, afirmou que o povo português tinha escolhido o caminho do verdadeiro socialismo para uma sociedade sem classes, referiu que a Revolução tinha iniciado o período de descolonização, e o resto do discurso foi sobre o conceito de desenvolvimento, o significado mais amplo na direção da mudança social. O cerne da argumentação era que as mulheres tinham de ser envolvidas no processo de desenvolvimento para introduzir uma nova força dinâmica nas mudanças sociais e na construção de uma nova sociedade. Digamos que o discurso é equilibrado entre a necessidade de integração das mulheres no processo e nas mudanças sociais e o reconhecimento de que as mulheres tinham sido presas às regras mais estritas do que os homens. E só nas últimas 3 linhas a delegada dirigiu uma saudação, a Regina Tavares dirigiu uma saudação especial às mulheres de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, dizendo que possam ajudar a construir novos países de justiça e liberdade. Para elas e para o seu povo, os melhores votos das mulheres de Portugal. Então, em termos gerais, o discurso da delegação portuguesa parece, de um lado, afirmar a necessidade de uma mudança decisiva na direção socialista, mas do outro lado parece também evidenciar uma prudência, referir-se à história do Estado Novo e a verdadeira condição feminina e a outros grupos de mulheres, no sentido que o Estado Novo é chamado de
autoritário, não é chamado de fascista, a guerra colonial não é mencionada, nem são mencionadas as mulheres que sofreram anos e anos de atividade política clandestina, de censura, de prisões, não são mencionadas nem o Movimento Democrático das Mulheres, nem as mulheres do PCP, nem o Movimento de Libertação da Mulher. E, digamos, as mulheres que tinham lutado, sofrido anos nos países que foram antigas colônias portuguesas e que se tinham envolvido nas guerras de libertação nacional, é dirigida uma saudação especial nas últimas 3 linhas do discurso. Regina Tavares e Dulce Rebelo, do MDM, em 2015, lembraram o Ano Internacional da Mulher. Regina Tavares começou por salientar a importância do evento, porque foi a primeira vez que a comunidade internacional abordou a questão da condição feminina. E ele, em 2015, referiu a presença dos participantes, dos grandes nomes, de Echevarria, de Olof Palme, François Giroud, Valentina Tereshkova, os vários ministros e tal, mas sobretudo referiu que havia uma grande tensão, que Portugal era muito escrutinado por causa da Revolução, por causa do verão quente. E ele diz assim, que ele diz que se divertiu muito a ler o que ela própria tinha pronunciado há 40 anos antes, pela apologia da democracia e da liberdade. Lembrou também que tinha escrito que só tinha alguns apontamentos da Maria da Lourdes Pintacilgo, mas que basicamente foi ela que escreveu o discurso à noite no hotel, então sublinhou a falta de preparação, seja política, seja pragmática, de tempo para organizar o discurso. Referiu que foi uma experiência interessante, intensa, porque era o verão quente. Lembra também que foi muito apreciada a menção às mulheres de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, e citou em 2015 que um jornal do Peru que noticiou que Portugal falava em nome dos países não alinhados. Insiste, então, no interesse recebido de muitas delegações de observadores e jornalistas. Então, o discurso de 2015 é muito, digamos, é como se a Regina Tavares lembrasse do lado o entusiasmo dela em condições completamente diferentes das condições de 2015, esta democracia, esta liberdade, mas também uma percepção de Portugal que outros países tinham, que já na altura era diferente da percepção que a delegação portuguesa tinha, no sentido, Portugal, não resulta que Portugal tinha falado em nome dos países não alinhados. E outro elemento que sublinhou foi que em Portugal, quando a delegação portuguesa voltou, não houve muito interesse pelo evento. Referiu 2 vezes em 2015 que não houve interesse pelo evento, não interpretou, analisou, mas disse que não houve seguimento. Uma delegação estava a voltar do primeiro encontro do Ano Internacional da Mulher e não foi valorizada. Dulce Rebelo, nesta mesma ocasião das celebrações dos 40 anos do 75 em 2015, na Biblioteca da Assembleia da República,
Falando em nome do MDM, do Movimento Democrático das Mulheres, ela lembrou sobretudo o que o movimento tinha feito em preparação do Ano Internacional da Mulher, no sentido como é que utilizaram a projeção internacional para agir politicamente em Portugal, em campanhas de alfabetização, em solicitar a criação de creches e jardim de infância, pelas reivindicações dos direitos das mulheres em termos salariais, as condições de saúde das mulheres e prepararam várias publicações para preparar a vinda de Valentina Tereshkova em Portugal e também para depois hospedar ser o país de acolhimento da Federação Democrática Internacional da Mulher, que em 76 reuniu-se em Lisboa. Então, o discurso do Dulce Rebelo e também está relacionado com uma das imagens que estavam na primeira slide, que era a FDIFA em Lisboa, ou seja, preparar o terreno para uma ampliação das redes políticas e do reconhecimento do movimento no contexto da Federação Democrática Internacional das Mulheres. A memória da Regina Tavares e da Regina Marques e da Lúcia Muniz, claro, são memórias que não referidas ao 75, mas que eu escolhi incluir porque são memórias do legado de 75. Lúcia Muniz participou na conferência de Nairobi de 85 e Regina Marques participou na conferência de Copenhague de 80. Então, são as duas etapas sucessivas do encontro de Cidade de México. Algo que me disseram várias coisas, mas algo que quero sublinhar, por exemplo, a Lúcia Muniz diz-me que algo que parece uma anedota ou um pormenor, em 85, para viajar de Angola até Nairobi, teve que fazer a viagem Luanda-Paris, Paris-Nairobi, por causa do apartheid na África do Sul. E o corte das relações entre Angola e África do Sul. E que é um elemento que me parece relevante, porque quando estudamos as redes internacionais, os encontros internacionais de mulheres, um dos aspectos da circulação das pessoas e das ideias são também as condições materiais dos movimentos das mulheres. E também depois outro aspecto é outro aspecto que sublinhou ela foi como delegada da Organização da Mulher Angolana, e lembrou que a organização, a OMA, utilizava a participação na década internacional da mulher como alavanca, digamos, no contexto da rivalidade entre o MPLA e a UNITA, no sentido que, como a UNITA tinha o apoio ocidental, para o MPLA era importante sublinhar a ligação com as Nações Unidas, e neste sentido a OMA, a Organização da Mulher Angolana, também utilizou o Ano Internacional da Mulher no sentido da legitimidade
como os valores das Nações Unidas. E sublinhou muitos mais aspectos interessantes, por exemplo, que o feminismo em África sempre teve as suas especificidades no que respeita à poligamia, à saúde sexual e reprodutiva, o abandono das crianças e a fuga à paternidade que os homens têm vindo a praticar. E também lembrou alguns episódios que são histórias das alianças materiais, dos laços, dos encontros e desencontros entre mulheres, por terem partilhado momentos, por terem partilhado hotéis, por terem partilhado fisicamente os mesmos sítios dos encontros internacionais. Outras diferenças, aquelas que a Lúcia Muniz chama especificidades do feminismo africano, neste caso do feminismo angolano, vinham à tona encontrando outras mulheres crescidas e com ativismo político em outros contextos. A Regina Marques sublinhou, sobretudo, que para o MDM e para ela como indivíduo, a década internacional da mulher teve o papel de evidenciar como a luta era internacional e que os direitos das mulheres estavam relacionados com as responsabilidades dos governos. No sentido, e para mim foi muito interessante este aspecto, porque em conversas, em entrevistas a duas pessoas, há vários elementos que podem emergir, e de um lado, por exemplo, no caso da Regina Marques, como a memória que vem, a memória preponderante pode ser sobre a responsabilidade dos governos e das coletividades como países. Ela falou da necessidade da convivência humana. Pela primeira vez tinha a sensação que houvesse uma discussão comum sobre os destinos e a coletividade e a humanidade no seu conjunto, e também que por primeira vez eram falados os direitos das crianças, os filhos ilegítimos, devido à ausência do direito para os sindicatos, devido à ausência dos direitos. E, por exemplo, ela lembrou que o Ano Internacional da Mulher antecipou o Ano Internacional da Criança, que depois foi em 79. Outro aspecto, e esse é um aspecto em comum que tiveram as duas, digamos, as memórias da Lúcia Muniz e da Regina Tavares, e que também nos diz muito sobre o ativismo das mulheres naquelas décadas, na década dos 80, e a importância que tinham os direitos das crianças nos grupos que trabalhavam para os direitos das mulheres e nos grupos feministas. Como disse no começo, em referência à Federação Democrática Internacional da Mulher, quando nasceu em 45, um dos pontos era antifascismo, paz duradoura, direitos das mulheres e direitos das crianças. E este foi outro aspecto que é um marco global dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas. Eu já passei 7 minutos do meu tempo que eu tinha autodecidido, mas quero só mostrar um pequeno vídeo final, porque dá depois pode abrir para a discussão. É um vídeo, pus como título da última slide as questões globais,
projeção internacional, uma condição feminina em comum, classe, gênero, etnia, o caso de Domitila Barros de Chungara, e depois estudar o global, instrumentos e desafios. Estudar o global, instrumentos e desafio é algo que vem também das primeiras slides, quais instrumentos e quais categorias analíticas temos para estudar a escala global, então, e quais desafios põe o estudo em escala global. Mas depois quero mostrar este pequeno vídeo porque o encontro da Cidade de México de 75 foi o primeiro encontro que teve no qual foram visíveis os aspectos que depois, agora em termos de estudos acadêmicos e no âmbito de coletivos políticos, se chamam questões da interseccionalidade entre classe, gênero, etnia, religião, digamos, orientação sexual, etc. E Domitila Barros de Chungara era delegada, ela vai explicá-lo muito melhor do que eu, mas era delegada de Bolívia, na tribuna e não no Congresso, então fazia parte das organizações não governamentais, e as palavras delas abrem são muito exemplificam a variedade que já existia dentro dos feminismos e dentro dos movimentos de mulheres já em 75, que me parece outro aspecto a debater, seja em referência a Portugal, seja em referência ao que estava a acontecer no mundo. Não fui eu que fez o vídeo, está no YouTube. Está em castelhano. Se partir, melhor. Recibo la invitación a México a una conferencia mundial de mujeres, el Año Internacional de la Mujer. Un día estaban hablando sobre el trabajo de la mujer en América Latina. Entonces yo sabía ya que eso iba a ser el tema anterior, entonces me anoté en un papelito, dije, soy trabajadora de las minas de Bolivia y quiero dar mi saludo a esta conferencia. Así cortito. Y primerito me fui, entré primero y me fui hasta el fondo para estar a la cabeza y para entregar rápidamente. Entonces tomé la palabra, le dije, soy Domitila, vengo del Comité de Once Casa del siglo XX, que es la organización sindical de las esposas de los trabajadores mineros. Sí, yo trabajo en mi casa, lavando, cocinando, planchando, atendiendo a mis hijos, a mi marido, pero no soy asalariada, no percibo un salario. En Bolivia los obreros se vienen en una injusticia tan grande que no permite ni siquiera tener un pequeño alivio en la alimentación, en la salud, conservación, me cortan. La gente empezó a gritar, no, que sigue, que sigue. No hay un reglamento, que 2 minutos nomás, que 2 minutos más, no podemos, que el tiempo, que siga la boliviana, que siga la minera, que siga. Entonces, al final de rabia, como no se calmaba de rabia, me dijo, bueno, tiene 1 minuto más, ya cabe. ¿Sí? Gracias, le dije, sí. Bueno, le dije, nosotros estamos seguros de que todo esto es culpa del imperialismo norteamericano. Del imperialismo norteamericano. Pero estamos seguros que si nosotros no nos organizamos y luchamos contra esta injusticia, nuestra situación no va a cambiar más. Gracias. Entonces la gente me empezó a conocer. Entonces, cuando se hablaba de prostitución, de lesbianismo, sobre la violencia, se les daba cualquier cantidad de cosas. Pero cuando tú hablabas de tu familia, que tu familia no tiene esto, que no tiene leche, que te cortaban el pie y no te dejaban jugar. Entonces, eran 2 cosas diferentes. Entonces, estaba llegando una de las Naciones Unidas y los latinoamericanos teníamos que presentar un planteamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, para eso teníamos que discutir. Una de las mujeres de Sinops, ¿no?, era la yerna
Echeverría, que era el presidente, entonces él estaba dirigiendo esa conferencia mundial de mujeres, ¿no? Como anfitrión. Entonces ella dice que hoy dice tenemos que presentar nuestra propuesta a la delegada de las Naciones Unidas y voy a pedir a las compañeras que no se trata de hablar de política y nada más que de política, principalmente las delegadas de tal, y me menciona Bolivia, como la delegada de Bolivia, de Argentina, Chile, que solamente hablan de eso, que eso lo dejaremos para otro rato, que ahora hablemos de nosotros, de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo estando ahí, como sé que no me van a dar la palabra, me subí sobre el asiento y ahí empecé a gritar. Les dije, señoras, perdonen que esta conferencia lo convierta como un mercado. Lamentablemente Bolivia ha sido mencionada y no se me da el derecho de defenderme. Entonces yo tengo derecho a defenderme. Y la gente me reconoció y dijeron que le den el micrófono, que le den el micrófono, me llegó así. Entonces yo le dije, mire señora, le dije, nosotros sí hemos hablado, hay mujeres en nuestro país como las damas rotarias, las damas leonas, que se les da un derecho a organizarse. ¿Y qué hacen esas damas? Solo jugar al rally, a la canasta y acordarse que en la Navidad los pobrecitos niños no tienen un chocolate y dan y con eso han limpiado todas sus culpas. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres de los mineros nos organizamos nosotros? ¿Y qué pasa cuando nosotros reclamamos por mejores condiciones de vida para nuestros esposos, para nuestros hijos, cuando reclamamos por más leche? Que nos dan 2 tarritos de leche condensada a la semana a nuestros hijos. Y que siendo una leche endulzada no es ni media cucharilla para la semana para nuestros hijos. Entonces le dije, ¿qué pasa con esos? Entonces nosotros somos encarcelados, torturados. Ahí sí hay igualdad para el hombre y para la mujer. Senay me dijo, mira, no nos olvidaremos, hablaremos de la mujer, de la familia. Porque hay del feminismo, me dijo, porque hay un ismo que une a todo. No sé si te has dado cuenta, me dice. El feminismo tiene una palabra que termina en ismo. Capitalismo, imperialismo, socialismo, comunismo, todo termina en ismo y eso es lo que nos une a todas las mujeres del mundo, sea de donde sea. Entonces yo quiero que hablemos de eso de la mujer. Está bien, señora, está bien. Sí, había habido un ismo que nos une entonces, pero no somos iguales. Sí, yo le voy a mostrar cómo. Hace una semana que yo la conozco a usted. Hace una semana que la veo salir de aquí, llegar aquí con un traje muy elegante, muy bien peinado, que seguramente se lo hace peinar en una buena peluquería usted, sin embargo, yo no. Todos los días a la salida está un chofer esperándole con un coche muy hermoso, muy elegante, su chofer bien uniformado con sus guantes, y sin embargo, señora, nosotros, los más de 30,000 amas de casa en las minas, no tenemos ni siquiera una carretilla para trasladarnos de un lado a otro, aunque estemos embarazados. Ahora, supongo que usted debe vivir en una hermosa mansión. En cambio, en las minas nosotros tenemos una pequeña vivienda que nos prestan hasta los 90 días. Cuando deja de trabajar, tenemos que desocupar. Ahora, señor, yo estoy seguro que usted nunca a su familia le ha servido a las 6 de la mañana el desayuno. En cambio, las mujeres en las minas, a las 4 de la mañana tenemos que levantarnos a cocinar la comida para el esposo para que entre a trabajar. Somos mujeres, somos femeninas, sí. Pues nos puede unir ese ismo, pero no somos iguales, señora. No somos iguales. ¿Está ahí la diferencia? Entonces, somos mujeres, somos femeninas. Lo que nos divide siempre y siempre. Ok, obrigado, Júlia, pela apresentação, pela introdução a todas estas diferentes perspectivas e diferentes fontes, que extraordinário, e sobretudo este último testemunho fabuloso. Agora passo a abrir ao nosso público para perguntas. Podem fazê-lo inscrevendo-se, levantando a mão em Zoom, ou se preferirem, podem colocar as questões no chat e nós podemos perguntar. Estou só a conseguir ver toda a gente e o que queiram dizer. Enquanto esperamos por inscrições, Júlia, queria fazer uma pergunta rápida. Parece-me que estás
também a fazer aqui um pouco a questionar, a perguntar sobre, por um lado, a deslocação entre a transnacionalização, a internacionalização do movimento feminista português, como aparece em 74, 75, e ao mesmo tempo estas fissuras, estas distâncias que há tanto a um nível internacional, como talvez a falta de atenção por descuido ou não em relação às condições das mulheres nos países africanos, mas também a uma questão interna, uma certa distância dos movimentos feministas como aparecem em 64, 65, em relação exatamente a estes problemas de desigualdades internas, mesmo em Portugal. Como é que tu vês o movimento, ou os movimentos, na verdade, em Portugal, a trabalharem esses problemas nesta altura? Sobretudo essas desigualdades internas e externas, tanto em África como em Portugal, propriamente dito. Obrigada, Pedro. Não sei se Isabel Freire quer se juntar a nós responder a pergunta, mas posso começar por responder eu. De fato, sim, há uma desigualdade interna e eu acho também uma desigualdade em relação às mulheres de Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. De fato, eu fiquei surpresa quando li o discurso da delegação portuguesa a México e o fato da referência ser só nas 3 últimas linhas, dizer as mulheres, votos de construírem países de justiça. Mas do outro lado, e também havia uma desigualdade interna, houve uma altura em que, acho que logo depois da Revolução, o MDM escreveu uma nota a um jornal, agora não quero errar, mas acho que foi uma nota enviada a um jornal, porque tinham escrito que o MDM era um movimento de libertação da mulher, que era um movimento feminista. O MDM escreveu, não, nós não somos feministas, nós somos o movimento democrático das mulheres, não temos nada a ver com o movimento de libertação da mulher. Então, de um lado, sim, há desigualdade, mas do outro lado, eu quero sublinhar como a convivência, o espaço de encontro das mulheres, mesmo se forem desentendimentos, mesmo se existiam desigualdades, foi um valor o fato de terem criado um espaço comum de confronto, o que a Jocelyn Olcott chama de vocabulário comum, porque antes não existia. E, no sentido, depois podiam discutir sobre o que era feminismo, o que não era, quais eram os direitos das mulheres, mas sim, as desigualdades existiam, mas quando abordarmos a escala global ou a escala transnacional dos movimentos, dos direitos de mulheres e dos movimentos feministas, é importante não tomarmos os desentendimentos e as desigualdades como fraquezas ou como, então, anulação, né, das conquistas dos movimentos. O discurso de Domitila Barros de Chungara também, ela, não sei se conhece, mas há um conto sobre ela em Memórias do Fogo, do Eduardo Galeano. É uma das pessoas, das personagens às quais Eduardo Galeano dedica uma das páginas, um dos capítulos de Memórias do Fogo, e ela descreve as torturas. Ela foi presa durante a repressão, finais dos anos 60, a repressão das greves dos operários mineiros em 2 zonas da Bolívia, acho que se chamaram os massacres de San Juan. Foi presa, torturada na prisão, acabou por perder um filho, estava grávida quando foi presa, e ela fazia parte do sindicato das esposas dos mineiros, que, imaginemos, ela chega em 75, em Cidade de México, o feminismo já tinha uma história,
uma pessoa se reivindicar como dona de casa, como esposa de um mineiro, na percepção, depois ela saiu de lá com uma percepção de ter sido definida como um papel tradicional. E ele explicou, mas nós não podíamos ter um sindicato. Era proibido por lei as mulheres terem um sindicato como trabalhadoras. E foi importante, por exemplo, o vídeo que eu quis mostrar ali, este testemunho, ela depois, junto com a escritora brasileira Esa Mauer, escreveu dois livros, um livro de memórias e outro livro que se chama Se Me Deja Hablar, onde contou esta história da intervenção dela em Cidade de México, e que para mim não é não temos que canalizar este testemunho como um defeito, como uma contradição interna do movimento pelos direitos das mulheres ou dos feminismos, no sentido também porque a história dos grupos de mulheres e dos feminismos também não é linear, não, como toda a história. Então, não é uma defiança, é algo que existia. Componentes distintos existiam e ainda existem. É um debate que ainda existe dentro dos movimentos políticos. Obrigado. Não, isso lembra-me de trabalho muito interessante que eu conheço um pouco a ser feito sobre a questão usando a perspectiva do encontro, exatamente do encontro entre dentro de um movimento, de uma definição ampla do movimento feminista, portanto, mulheres com participação política dentro ou fora de organizações formais, a questão desses encontros entre mulheres vindas de diversos trajetos políticos, diversos estratos sociais e tanto esse conflito, mas também o que vem de positivo ou de transformação de ambos os lados desse encontro e desse conflito. Obrigado. Tenho aqui duas intervenções, vou pedir ao Paulo Casanelas primeiro e depois a Rita Narra. Pois, olá, boa tarde. Eu tinha várias questões, queria colocar 3 perguntas, são bastante breves, mas se houver tempo eu deixo abertas as perguntas, se houver tempo gostava de ouvir a opinião da Júlia. A primeira tem a ver com a importância global e em Portugal do encontro do ano 75 e em geral de todos os atos ligados à comemoração do Ano Internacional das Mulheres. E estou a colocar esta questão porque em Espanha acho que tem-se dado normalmente uma importância demasiado grande a este encontro quanto à evolução do movimento feminista. Quer dizer, obviamente foi um momento importante, não quero dizer que não o fosse, e sobretudo quanto à visibilidade, mas acho que tem-se também em Espanha a coincidência, não é, com a morte de Franco e aquela explosão de mobilizações que há no ano 76, a seguir da morte de Franco. Mas havia também um movimento precedente que obviamente era muito menos visível do que em países democráticos, mas que estava lá também, não é? Então, queria saber também, no caso português, acho que aqui uma grande diferença, não é? Porque a queda da ditadura é anterior, portanto aqui já há uma explosão muito anterior, um bocadinho anterior, né? Pronto, portanto era essa a primeira questão, a importância do encontro quanto à evolução do momento. E as outras 2 perguntas têm a ver com coisas que apareceram agora no debate ou anteriormente na intervenção. A segunda tem a ver com o papel do movimento democrático de mulheres, que pronto, tem também um paralelo muito óbvio com o caso espanhol, não é? Onde houve também um movimento democrático de mulheres
patrocinado ou, enfim, ligado, mais ou menos ligado, se bem que não organicamente ao Partido Comunista, né? Como no caso português, e que eu não consideraria dentro do movimento feminista e que a maior parte, acho, da historiografia espanhola não tem considerado propriamente parte do movimento feminista, mas sim como uma sorte de precedente, uma sorte de estádio prévio ao próprio, o paralelo, mas prévio no sentido de consciência feminista, de adoção dos princípios feministas. Pronto, era para saber, acho que não é igual o caso espanhol-português, então eu tenho a ideia, não muito fundamentada, provavelmente, do que o movimento democrático de mulheres português é mais, teve um papel mais ligado às reivindicações próprias das mulheres desde o seu início. No caso espanhol não foi assim, teve muito a ver com as tarefas de solidariedade, de apoio aos presos políticos, de uma tarefa basicamente assistencial. E já para terminar, a terceira pergunta tinha a ver com o assunto da transnacionalização. E aí eu queria só perguntar se a Júlia achava que, no caso português, o fato de, a existência do Estado Novo fez com que o movimento feminista fosse bastante, muito diferente ao movimento feminista nos países com democracias parlamentares. Até que ponto a existência de uma ditadura fez com que o movimento fosse mais, enfim, mais fraco ou com outras prioridades do que em outros países. Era isso, obrigado. Obrigado, Paulo. Júlia, queres responder já ou havia ainda uma outra pergunta? Rita, ainda querias fazer uma pergunta? Ou já... Faz, Rita. Eu assinei com a cabeça, não sei se quer dar já a palavra. Não, se queres fazer a pergunta e depois a Júlia pode responder Okay. a tuas perguntas, se calhar. Ok. Olá a todos e a todos. Júlia, obrigada pela apresentação, muito, muito interessante. A questão como foi sendo formulada, aliás, tive várias, mas muitas foram sendo respondidas, como foi sendo mais formulada encaminhando para o fim, depois acabou por ser introduzida de uma maneira muito melhor do que eu vou fazer pela Domitila, que vinha precisamente na questão de quais foram as grandes linhas de tensão, primeiro se as houve, e havendo, quais é que foram as grandes linhas de tensão nas discussões que aconteceram na cidade do México, não é? Porque temos movimentos a vir de muitos sítios diferentes, muitos tipos diferentes de regimes políticos, claramente há clivagens de classe muito acentuadas, se calhar, entre estes diferentes movimentos, portanto, quais foram as grandes linhas de tensão? Será a primeira. E neste seguimento ou não, também tinha alguma curiosidade para saber se houve diferenças substanciais entre o que foi discutido no Congresso e na tribuna. Estou a dizer bem? O binómio. Parece-me interessante que exista dois espaços tão distantes um do outro no mesmo encontro, e sendo divididos, sendo o critério instituições governamentais não governamentais, provavelmente isso deu origem a discussões diferenciadas, e eram essas as minhas duas questões. Mas mais uma vez, obrigada, Júlia. Okay. Obrigado, Rita, obrigado, Paulo. Júlia, queres? Obrigada, Pedro. Muito obrigada, Rita e Paulo, pelas questões. Vou tentar ser breve, pois, de facto, em Portugal não houve muita... estás aqui. Não houve muito interesse e visibilidade pelo Ano Internacional da Mulher, no sentido que não existe uma publicação, não existe uma monografia, e também o arquivo
do MDM, do Movimento Democrático da Mulher, não guarda uma memória, não escreveu nada, e também a SIG, a Comissão pela Igualdade de Gênero, também não escreveu um livro, não dedicou uma publicação, tem o arquivo consultável online em difíceis condições, porque foi digitalizado assim, pela maneira como foi digitalizado, mas não me parece que aqui talvez é o contrário, há uma falta de visibilidade do evento. Outra coisa é que também a Regina Tavares referiu em 2015 que quando voltaram era como se houvesse, como se o evento tivesse sido absorvido e tivesse sido ultrapassado pelo verão quente, pelas questões do verão quente. E então não recebeu, pelo menos a percepção delas na altura foi que não recebeu grande interesse, e como não recebeu grande interesse na altura, em 75, depois esta falta de interesse foi se reproduzindo. O MDM, com respeito ao MDM espanhol. Então, o MDM, quando foi o caso de de hospedar a Federação Democrática Internacional da Mulher em Lisboa em 76, escreveu uma brochura com a descrição de vários países, de vários grupos, dos vários grupos, e se autodefiniu como um movimento unitário, progressista e antifascista, fundado no final dos anos 60, no contexto das mobilizações do movimento unitário da oposição democrática, da CDE, da Comissão Democrática Eleitoral, contra a ditadura do Estado Novo. Depois, os meus estudos que eu fui fazendo nos últimos anos, para mim é basicamente isso. É verdade que existia uma ligação entre o MDM e o PCP, porque muitas, mas não todas, as mulheres do MDM também eram militantes comunistas, mas por exemplo, no meu entendimento, o que eu sublinhei no decorrer da minha pesquisa sobre as relações internacionais entre o MDM, as mulheres portuguesas, mas a maior parte eram MDM, e as mulheres em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, foi tentar basear a pesquisa nos encontros entre elas e não no facto de serem ligadas aos partidos, como o PCP, o MPLA, a Frelimo ou o PAIGC. Daí o facto de qualificar, no meu entendimento, o MDM como se qualificava, e de sublinhar então, o movimento unitário, antifascista, democrático, progressista, e de qualificá-lo mais pelos elementos que foram menos representados, ou seja, o MDM, mesmo antes do fim do Estado Novo, tinha uma estrutura capaz de organizar viagens clandestinas das representantes no estrangeiro, porque a viagem de Maria Luísa Costa Dias, de outras delegadas portuguesas a Varsóvia em 74, foi a primeira em condições de legalidade, de liberdade, mas não foi a primeira do MDM. Então, apesar da ditadura e autonomamente do PCP, sim, o MDM tinha capacidade de uma política autónoma. Das outras organizações existentes, eu digo autônoma, não no sentido de em contraposição, mas no sentido de que se desenvolveram autonomamente com respeito às organizações políticas existentes. Então eu qualificaria
como um movimento unitário, progressista e antifascista, que na altura recusou e recusa hoje em dia a identificação do feminismo, mas isso não significa que não tenha que, não faça parte da história da condição feminina, dos direitos das mulheres e dos movimentos de mulheres e femininos e feministas à escala global. A terceira pergunta: até que ponto que a existência de uma ditadura fez com que o movimento fosse mais, digamos, se desenvolvesse como se desenvolveu o movimento feminista? É assim, também em Portugal basicamente aconteceu tudo o que aconteceu pelo menos nos países da Europa Ocidental, de um ponto de vista de mudanças, de fracturas culturais dos anos 60 e 70, só que aconteceu nas condições do Estado Novo. O mesmo vale para os movimentos da esquerda radical, os movimentos revolucionários, os movimentos estudantis e os movimentos de mulheres. No meu entendimento, é bastante pacífico que aquela sabotagem do movimento, da performance, do movimento de libertação das mulheres, embora com uma preparação do terreno das novas cartas portuguesas, do movimento que se reuniu em torno das Três Marias, era o resultado, sobretudo, de anos de censura, de repressão, claro que podendo ler muito menos e circular muito menos e, sobretudo, ter muito menos acesso material, né? A possibilidade de fazer viagens, de momentos de lazer, de momentos de descanso. Isso tudo acho que são elementos que temos que ter em conta quando falamos das mudanças culturais da Europa Ocidental, incluindo o feminismo. Então, sim, acho que é a influência da existência da ditadura, mas também uma ditadura entendida no seu sentido mais abrangente, né? Também as condições de vida, os salários, o tempo de lazer, a sociabilidade, etc. E as perguntas da Rita na tribuna, acho que seja um dos aspectos mais interessantes deste congresso que inaugurou a década internacional da mulher, um aspecto que quero estudar mais, a diferença entre congresso e tribuna. E por acaso aconteceram muito mais coisas na tribuna, porque havia mais delegadas, eram menos homogêneas, havia mais variedades e foram debatidos mais temas, porque, por exemplo, como no caso da Domitila, foram houve fora do programa, no sentido, no Congresso havia aquela preparação mais congressual, como se diz, mais arrumado, os tempos de palavras, delegações, os tempos. E como o testemunho de Domitila Barros de Chungar sublinhou, a ela foi tirada a palavra e houve uma intervenção intervenção por parte de outros presentes e participantes que lhe pediram para deixarem a mulher boliviana e mineira falar. Então, eu acho que e foi mesmo, se foi importante, o Congresso foi importante do ponto de vista institucional. O testemunho da Regina Marques, por exemplo, sublinha isso, sublinha a importância
que foi dada o fato de que os governos tinham que agir em conjunto para modificar a condição das mulheres. Claro que foi importante, porque por primeira vez as condições das mulheres tinham uma visibilidade governamental internacional, mas no plano da tribuna aconteceu muito mais. E quais foram as grandes linhas de fracturas ou clivagens, assim, eu acho que naquela altura, pelo que eu li, mais do que as diferenças étnicas ou as discussões sobre possíveis tratamentos racistas, foi, acho que digamos, a discriminatória, mas o tema mais abrangente foi o trabalho, foi a classe, porque não foi só o caso de Domitila, mas também era de novo as condições de acesso. Quando chegaram lá, algumas delegadas tinham tido enormes dificuldades para chegarem, dificuldades práticas, econômicas e materiais de chegada, e outras não. E condições para se encontrar em outros lugares de convívio ou para irem fora do congresso, era muito caro se deslocarem. E eram distâncias enormes. Então, eu acho que foi o mais, pelo menos pelo que li, que foi o trabalho e a classe. Depois a Domitila, assim, no testemunho dela, diz quando se falava de violência, de lesbianismo, de prostituição, estavam todas mais atentas também, porque foi a primeira vez que um evento governamental incluía esses temas da orientação sexual, do trabalho sexual, mas era também a primeira vez que tinha visibilidade o fato que novas diferenças, a orientação sexual, o trabalho sexual, não tinham superado a diferença de classe. E foi isso que, no meu entendimento, marcou mais o debate. Também no livro de Jocelyn Alcott, ela põe algumas fotografias, é muito interessante isso, de mulheres que se roubavam um microfone, mas depois demonstrando como, de fato, se olharmos para aquelas fotografias, eram fotografias que a imprensa depois retocou, editor, para mostrar uma violência, uma agressividade entre debatedoras que na realidade era muito menos violenta do que na aparência, né? E então acho que foram mesmo as questões fundamentadas de diferenças de classe de que o direito da palavra, por exemplo, que influenciaram o encontro. Obrigado, Júlia. Eu acho que provavelmente será a última questão para que temos tempo, mas queria passar à Isabel Freire para fazer a sua pergunta. Obrigado, Isabel. Obrigada. Então, Júlia, parabéns pela tua apresentação, muito interessante. Então, eu queria deixar uma referência. A Regina Tavares da Silva foi entrevistada recentemente, então vou deixar aqui esta referência. Não sei se conheces esta entrevista dela ou não, mas pode ser talvez interessante para ti. Ela faz uma retrospectiva do papel dela na questão dos feminismos em Portugal e fala bastante sobre a Conferência do México. E, entretanto, a pergunta que tenho para fazer é até mais uma curiosidade.
Em 76 acontece em Bruxelas ao longo de 5 dias, em março, uma coisa que é chamado Tribunal Internacional Tribunal Internacional dos Crimes contra as Mulheres. Neste encontro, Portugal é representado com certeza pela Maria Antónia Paula. Acho que há outra pessoa que é enviada em representação de Portugal, e a imprensa noticia bastante o encontro. Os assuntos que são sobretudo falados são as questões da violência, o aborto, as questões da violência sexual são muito abordados, e a Modas e Bordados, que tinha na altura a Maria Antónia Feadeiro à frente, diz que o encontro esteve para acontecer em Portugal, mas que depois a agenda foi alterada por motivos que não me lembro se foram indicados ou não. Portanto, no fundo, ia-te perguntar se já tinhas conhecimento deste encontro, se ele sai como em março de 76, se ele decorre de alguma maneira do encontro da Cidade do México e no fundo, o papel, a importância das questões da violência, nomeadamente a violência sexual na Conferência do México. Obrigada. Obrigado, Isabel. Júlia? Obrigada, Isabela. A primeira coisa, obrigada por teres mencionado Maria Antónia Paula e Maria Antónia Feadeiro, porque foram elas que fizeram, neste caso, os que mostrei só Maria Antónia Paula, os documentários do caso Sogantal e do caso Applied Magnetics, dos quais que fizeram a série Nome Mulher, a série como, digamos, como integrantes da Cinequipa. Eu acho que isso do Tribunal Internacional dos Crimes ter visto nos documentos conservados na Comissão para a Igualdade de Gênero, decorrentes das resoluções tomadas na altura, Comissão para a Condição Feminina, mas não encontrei traço depois do decorrer do encontro em Portugal. Seria curioso porque em 76 decorreu, tenho que confirmar o mês, mas acho que foi em fevereiro. Em 76 decorreu em Lisboa o encontro da Federação Democrática Internacional das Mulheres, e com a Valentina Tereshkova. Sim, então 76 já Portugal foi um ano muito representado ao nível internacional. Mas obrigada, vou confirmar nas fontes da SIG, da Comissão pela Igualdade de Gêneros, isso do Tribunal. E sim, o livro da Jocelyn Holcott refere do tema da violência sexual, que foi abordado na Conferência de Cidade do México, e também outro aspecto que valeria, sobre o qual seria mais interessante desenvolver a pesquisa, como se houve um vocabulário comum sobre a violência sexual, se já existia, ou se também o encontro do México é um marco na criação de um vocabulário comum ao nível internacional, e também qual seria a diferença, as diferenças conceptuais e conceptualizadas e políticas entre a violência sobre as mulheres do sistema patriarcal, do trabalho, da pobreza dos salários, das condições de saúde sexual e reprodutiva, e da violência sexual.
isso também seria muito, muito interessante de ver quais são as diferenças e as circulações entre os dois tipos de violência, mas eu não estudei o assunto. E obrigada pela questão. Se quiseres, posso-te enviar o artigo da Modas e Verdades, que é um artigo longo sobre o Tribunal de 76. Obrigada. Okay. Obrigado, Júlia, parabéns e pela apresentação, pela discussão, pelo tempo que nos dedicaste. Queria, em nome de todos nós, e estou certo que todos agradecem também, e também a todos pela vossa participação e pelas vossas perguntas. Só para recordar que nós vamos continuar o seminário a partir de fevereiro, vamos enviar-vos o elenco dos seminários em janeiro e esperamos então ver-vos nessa altura, mas mais uma vez, obrigado, Júlia, pela comunicação. Obrigado, Júlia. Muito obrigada, eu. Muito obrigada. Obrigada. Boas férias a todos. Boas férias, obrigada.